Oi pessoal, tudo bem? Nossa resenha hoje, ela tá uma coisa de louco. Primeiro porque é um autor que eu desconhecia completamente. Obviamente eu tinha ouvido falar, né, de algumas obras dele, mas eu fiquei tão impressionada com as coisas que ele escreveu que eu não sabia que era dele, que eu fiquei assim, gente, até com um pouco de vergonha, né? Então já coloquei na minha lista aí de próximas leituras para conhecer melhor esse autor. E eu tô falando, gente, de Stephen King, o grande autor de terror, né? Vocês devem conhecer a It, a Coisa. Eu também já tinha ouvido falar, mas eu não gosto muito de filme de terror, então eu não tenho essas leituras. Mas desta obra me chamou muito a atenção, já estava na minha lista há bastante tempo e eu resolvi fazer essa leitura agora, porque também, gente, encontrei esse livro com um precinho bem legal, então eu aproveitei. E aqui a gente tem sobre a escrita. Sim, é um livro teórico, né? Não é um livro, não é um romance, não é uma história, mas eu poderia dizer que é quase como se fosse. Qual é a proposta então aqui? O Stephen King, ele é conhecidíssimo. A obra dele, gente, ele vendeu milhões de livros, né? Por exemplo, vocês já devem ter visto o filme A Espera de um Milagre. É um romance do Stephen King. E ele ficou extremamente conhecido, né? Então acabou que as pessoas sempre pediam para ele falar sobre o ato de escrever, né? Como se ele fosse, se as pessoas quisessem que ele ensinasse, né? Que ele desse mini cursos, enfim, coisas desse tipo, né? Como se uma pessoa totalmente famosa, ela pudesse nos ensinar a ser como ela, né? Exatamente. Então, o Steven, ele vai, ou Steve, né? Como ele é conhecido pela família, ele vai fazer esse livrinho aqui no começo dos anos 2000, vai chegar no Brasil só depois, tá, gente? E o que a gente tem aqui? A gente tem orientações, só que de uma forma tão leve e tão gostosa que eu acho que vale para todo mundo. Vale, inclusive, para quem está escrevendo para fazer um vestibular, quem está escrevendo para fazer um concurso, porque, gente, ele vai mostrar de uma forma bem interessante o que são, por exemplo, práticas e estratégias que você pode usar para escrever melhor. Eu já vou falar sobre isso, mas eu quero antes dizer como esse livro está organizado. Bom, ele começa aqui, muitas das primeiras páginas é uma espécie de autobiografia. Gente, eu marquei um monte também. Porque ele vai contar partes, momentos que foram essenciais para a formação dele como escritor. Então ele vai mostrar como a mãe dele ajudava, incentivava, né, comprava as primeiras historinhas que ele fazia, como ele vendia para os amigos, e aí em determinado dia, assim, que foi uma coisa que eu falei, putz, como a gente é capaz de destruir a vida de um aluno, né? Ele vai fazer uma história e vai datilografar lá, deixa tudo bonitinho, vai vender na escola, vai vender várias cópias. E ele vai ser pego, né? Obviamente, né, gente? Ele vai ser pego pela direção da escola e em um determinado momento, aí a professora vai falar assim pra ele, ó, por que você perde tempo escrevendo essas coisas? Cara, isso, eu não sei se foi tão forte pra ele, mas pra mim, lendo, eu falei, nossa, isso é terrível, né? Ele é um dos maiores autores de terror que a gente conhece na atualidade, e a professora falou assim, você perde tempo escrevendo isso? Como ela teve a capacidade de julgar, de repente ela podia ter destruído, a humanidade não conheceria, né, as obras do King, se ele não tivesse dentro dele essa vontade tão grande de escrever. Então, assim, ficou pra mim uma grande reflexão, acho que do livro é uma das partes aí mais tocantes, né? Depois ele vai mostrar como a esposa dele foi essencial para segurar as pontas, para ele poder escrever, tá? Ele vai mostrar a dificuldade que você passa até que algumas obras suas sejam conhecidas. Depois, ironicamente, ele vai falar assim, algumas coisas que nem são tão boas também, quando a gente passa a ter nome, né, são todas publicadas, ninguém mais diz que não pra nada. Então ele vai mostrar todo esse processo nessa primeira parte, que é meio autobiográfica, e depois ele vai trazer algumas coisas que ele destaca como importantes para a vida de um escritor. Eu quero destacar duas,
porque eu acho que esse vídeo é mais do que uma resenha, né? Então vale assim a gente, a partir das dicas desse grande escritor, pensar quando a gente vai escrever aí eu vou falar do meu nicho, que é redação, né? Redação para o Enem, redação para vestibulares e concursos. Ele diz duas coisas. Primeiro é ler, tá? Ler incessantemente, você precisa ler de tudo, você precisa ter o conhecimento de tudo que você puder, o máximo que você puder. E depois, o que ele vai dizer também é reescrever. E aí, gente, eu falo assim, ó, para os meus alunos que estão vendo essa resenha, eu vou falar, hein? Nós obrigamos vocês a reescreverem, né, gente? Porque vocês, às vezes, odeiam, ficam irritados. Pra que reescrever? Nanana. Mas, gente, o cara, não é o cara, ele é mais que o cara. E ele dá esse conselho logo na primeira parte que ele começa a falar, teoricamente, sobre a escrita. Cara, eu não preciso mais me justificar, né? Vamos reescrever. Porque é no processo de reescrita que você lapida toda a sua construção, tá? E aí depois ele vai falar muitas outras coisas, né? Que servem mais para escritores, para pessoas que trabalham com a escrita como trabalho mesmo, como vida, fonte de renda. Então, se você é uma pessoa que quer começar a escrever, por exemplo, ou você já está nesse processo, eu acho que vale muito a pena, porque tem coisas super preciosas que funcionariam assim de uma forma acho que meio que assim para todos, né? E aí, antes de ele terminar essa narrativa, aconteceram algumas coisas na vida dele, uma coisa bem horrorosa, na verdade. E ele vai parar essa escrita, então, e depois, quando ele consegue voltar, ele usa esse acontecimento para terminar a história. Eu acho que esse final desse livro também é uma grande lição para nossa vida. Então, assim, vale muito a pena. É um livro completamente inusitado, porque quando você pensa em teoria, né, você fala assim, nossa, deve ser uma coisa truncada, pesada, chata. E não, gente, é super leve, é super acessível, é super legal e nos ensina mesmo sobre a escrita, coisas que a gente consegue utilizar, que a gente consegue adaptar para nossa vida, então vale muito, 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 muito a pena. Bom, essa é a nossa resenha da semana, espero que vocês gostem, espero que vocês leiam e compartilhem comigo as sensações e as ideias que vocês tiveram ao ler este livro. E eu já digo, hein, gente, teremos King por aí em resenhas mais pra frente, porque eu acho que esse cara tem uma coisinha assim toda especial e é um grande autor, e todos os grandes autores estão neste canal, né, gente? Então, ó, uma ótima semana pra vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!